o verão de 1986 no México. Um ano em que o calor sufocante da América Central pareceu dar lugar ao calor dos gramados da Copa do Mundo. Na temporada de 1986, a seleção inglesa encantou torcedores do mundo todo, trilhando uma jornada gloriosa, porém árdua, com uma geração de jogadores talentosos e um estilo de jogo fisicamente exigente, mas elegante. Os Três Leões não só chegaram às quartas de final, como também se tornaram parte inesquecível da memória de toda uma geração de amantes do futebol. Mas por trás daqueles momentos gloriosos, por trás da mão de Deus de Maradona e do gol que definiu o século e paralisou a Inglaterra, existem vidas com destinos muito distintos. Quase 40 anos se passaram, e o tempo deixou marcas diferentes em suas vidas. Alguns continuaram a conquistar novos patamares no banco de reservas, outros escolheram um caminho tranquilo para contemplar a vida, e outros ainda tiveram que encerrar sua jornada com uma tristeza imensurável. Vamos relembrar os altos e baixos dos jogadores que formaram a alma daquela geração da Inglaterra. Terry Butcher personificava o espírito guerreiro, um pilar da defesa inglesa naquele ano. Com sua altura ideal e estilo de jogo destemido e físico, ele deixou uma marca indelével nos torcedores. Aos 27 anos, Terry Butcher demonstrou uma compostura notável, jogando todas as 5 partidas e proporcionando um forte impulso moral para a equipe sob imensa pressão dos adversários. Após o verão no México, a carreira de Butcher continuou a florescer, particularmente no Rangers, na Escócia, onde se tornou uma lenda viva com campeonatos nacionais consecutivos. Sua imagem com a bandagem branca em volta da cabeça ensanguentada durante a partida de 1989 contra a Suécia tornou-se um símbolo imortal de lealdade e sacrifício. A vida pessoal de Butcher também passou por momentos difíceis, principalmente a morte de seu filho, Christopher, um soldado que serviu no Afeganistão. Essa tragédia devastou o Homem de Aço, mas ele se reergueu, usando seu luto para oferecer apoio psicológico a veteranos. É instigante como a imagem de um guerreiro em campo pareceu influenciar sua vida, impulsionando-o a lutar incansavelmente dentro e fora de campo. Hoje, aos 66 anos, Terry Butcher vive uma vida tranquila com sua família, aparecendo ocasionalmente como um apaixonado comentarista de futebol, e continua a inspirar a geração mais jovem com sua perseverança. Glenn Hoddle era o coração e a alma do meio-campo, um verdadeiro artista na fisicamente forte seleção inglesa de 1986. Com sua visão tática magistral e passes incisivos, aos 28 anos, ele estava perfeitamente posicionado para liderar o jogo dos Três Leões. As atuações de Hoddle exibiam um nível de habilidade diferenciado, um jogador que conseguia fazer a bola obedecer aos seus comandos com uma precisão inigualável. A trajetória de Hoddle após o torneio o levou ao Monaco, sob o comando de Arsène Wenger, onde foi celebrado como um dos melhores jogadores estrangeiros da história da Ligue 1. Após se aposentar, continuou a deixar sua marca como técnico da seleção inglesa na Copa do Mundo de 1998. No entanto, sua carreira como treinador também enfrentou muitos desafios devido a declarações controversas sobre espiritualidade, o que levou à sua lamentável saída do cargo. A vida pessoal de Hoddle é um equilíbrio entre a fama e profundas reflexões sobre a vida. Ele sofreu um grave AVC no dia do seu aniversário, em 2018, mas graças ao atendimento médico oportuno e à sua inabalável força de vontade, recuperou-se milagrosamente. O mais instigante é como a imagem de um artista em campo, sempre em busca da perfeição, se manifestou em sua vida, fazendo-o ansiar constantemente por explorar valores espirituais que transcendem o gramado. Hoje, aos 67 anos, Glenn Hoddle é um respeitado comentarista de futebol, vivendo uma vida tranquila após os altos e baixos do destino. Kenny Sansom é uma escolha insubstituível na lateral esquerda. Aos 27 anos, ele é um lateral completo, com a capacidade de transitar perfeitamente entre o ataque e a defesa. Com uma resistência incrível, jogou todos os minutos das 5 partidas no México. As atuações de Sansom demonstraram absoluta consistência, tornando-o uma barreira confiável contra alguns dos melhores atacantes do mundo. Após deixar o Arsenal como uma lenda, a carreira de Sansom declinou gradualmente à medida que ele passava do auge de sua juventude. No entanto, o verdadeiro choque veio de sua vida após a aposentadoria.
Sansom mergulhou em uma espiral de alcoolismo e vício em jogos de azar, o que o levou à situação de sem-teto e a sérios problemas de saúde. As imagens de seu estado debilitado nos jornais entristeceram os fãs, que lamentaram a perda de uma estrela outrora gloriosa. Mas, em meio à escuridão, Sansom encontrou luz com o apoio da Associação de Futebolistas Profissionais, PFA, e de seus ex-companheiros de equipe. Ele enfrentou bravamente sua doença, participou de programas de reabilitação e gradualmente recuperou o equilíbrio. A imagem de um herói silencioso em campo parece contrastar fortemente com sua vida turbulenta fora dele. Hoje, aos 66 anos, Kenny Sansom está focado em sua recuperação e em viver uma vida tranquila com seus entes queridos. Cada passo que dá agora um esforço incansável para superar suas próprias limitações. Peter Shilton é um grande goleiro, uma lenda imortal no gol da seleção inglesa. Aos 36 anos, idade em que muitos já pensam em se aposentar, ele ainda demonstrava uma agilidade e reflexos incríveis. A atuação de Shilton na Copa do Mundo do México de 1986 mostrou uma determinação inabalável, mesmo tendo sido vítima do gol de mão de Maradona. Aquele momento se tornou parte da história, para sempre ligado ao seu nome. A carreira de Shilton foi surpreendentemente longa. Ele jogou futebol profissional até os 47 anos e detém o recorde de 125 jogos pela seleção nacional. Após se aposentar, participou ativamente de atividades relacionadas ao futebol, desde treinador até embaixador. No entanto, sua vida também foi marcada por um vício em jogos de azar que durou 45 anos. Com o apoio incondicional de sua esposa, Steph, Shilton superou seus demônios internos e tornou-se um palestrante ativo, ajudando outras pessoas em situações semelhantes. É instigante que alguém que sempre manteve tamanha concentração para proteger o gol tenha, por vezes, deixado sua vida cair em armadilhas tão inescapáveis. Hoje, aos 75 anos, Peter Shilton desfruta de uma vida tranquila, comparecendo frequentemente a grandes eventos de futebol e sempre de cabeça erguida ao falar sobre seu passado glorioso, bem como sobre seus erros. Gary Stevens, zagueiro do Everton, é uma peça indispensável na lateral direita. Aos 23 anos, ele traz energia e entusiasmo da juventude para um estilo de jogo defensivo e científico. Com seu posicionamento inteligente e interceptações precisas, ele jogou os 450 minutos completos do torneio. As atuações de Stevens demonstraram uma maturidade notável, ajudando a defesa inglesa a manter o placar zerado em muitas partidas importantes. Após o sucesso na Copa do Mundo, Stevens conquistou inúmeros títulos nacionais com o Everton antes de se transferir para o Rangers, onde continuou a dominar o futebol escocês. No entanto, o aspecto mais notável da carreira de Stevens reside em sua trajetória pós-futebol. Em vez de seguir a carreira de treinador, ele decidiu cursar a universidade e se tornar fisioterapeuta. Mudou-se para a Austrália para viver e trabalhar, escolhendo uma vida completamente diferente do glamour dos gramados. Sua vida pessoal foi marcada pela morte dolorosa de seu filho caçula, Jack, vítima de leucemia em 2021. Essa tragédia impulsionou sua dedicação ao trabalho beneficente em apoio a crianças doentes. A imagem de um zagueiro que sempre protege seus companheiros de equipe parece ter se tornado realidade em sua vida, já que agora ele trata e alivia diretamente o sofrimento dos pacientes. Hoje, aos 62 anos, Gary Stevens vive e trabalha em Perth, na Austrália. Gary Lineker foi o coração e a alma do ataque da Inglaterra na Copa do Mundo de 1986, no México. Um verdadeiro matador dentro da área. Com 6 gols, ele conquistou a chuteira de ouro, tornando-se motivo de orgulho para todo o país. A atuação de Lineker aos 25 anos demonstrava uma precisão impressionante. Cada toque na bola parecia um gol. Notavelmente, ele era conhecido por nunca ter recebido um cartão amarelo ou vermelho em toda a sua carreira profissional. Após um torneio de enorme sucesso, Lineker mudou-se para o Barcelona e continuou a brilhar na Espanha antes de retornar à Inglaterra para jogar pelo Tottenham. Depois de se aposentar, ele passou por uma transformação espetacular para se tornar um dos principais comentaristas de futebol do mundo. O rosto do programa Match of the Day da BBC. Lineker também é conhecido por seu pensamento progressista, não hesitando em se manifestar sobre questões políticas e sociais nas redes sociais, mesmo que isso às vezes lhe cause problemas com as emissoras. Sua vida pessoal, após 2 casamentos fracassados, permanece civilizada e próxima de seus filhos.
parece que a imagem de cavalheiro em campo refletiu perfeitamente sua vida pessoal, ajudando-o a manter a compostura e a elegância em qualquer situação. Hoje, aos 64 anos, Gary Lineker continua sendo a figura mais influente na mídia do futebol inglês. Um homem bem-sucedido e compassivo que ainda mantém sua paixão pelo esporte. Terry Fenwick foi um pilar da defesa inglesa naquele ano, enfrentando diretamente os momentos mais aterradores, como quando Maradona marcou o gol do século. Aos 26 anos, Fenwick era um zagueiro central implacável, com um estilo de jogo forte e, por vezes, astuto para proteger a área. Sua atuação no torneio demonstrou uma dedicação incrível, mesmo tendo recebido 3 cartões amarelos. Uma prova da sua feroz determinação. Após se aposentar, a carreira de Fenwick tomou um rumo interessante quando ele se mudou para Trinidad e Tobago para se tornar treinador. Lá, ele alcançou um sucesso considerável, chegando a ser nomeado técnico da seleção nacional. No entanto, a vida de Fenwick também foi marcada por controvérsias e problemas legais relacionados a contratos de futebol no Caribe. Fora de campo, Fenwick era um indivíduo determinado e um tanto franco, o que às vezes o levava a conflitos desnecessários. A imagem de um zagueiro sempre pronto para o contato físico em campo parecia ter se enraizado em sua personalidade. Hoje, aos 65 anos, Terry Fenwick continua envolvido com o futebol em diversas funções, vivendo uma vida com altos e baixos, mas nunca perdendo a paixão pelo esporte, e ainda é lembrado como alguém que lutou até o último suspiro contra algumas das maiores lendas. Steve Hodge foi um meio-campista incansável, que desempenhou um papel crucial na ligação entre os jogadores na equipe de Bobby Robson em 1986. Aos 23 anos, ele oferecia resistência e um excelente suporte defensivo. No entanto, Steve Hodge é mais lembrado na história por sua ação após a partida das quartas de final contra o Argentina. Ele trocou de camisa com Diego Maradona. Essa camisa se tornou posteriormente um dos tesouros mais valiosos do futebol mundial. A carreira de Hodge continuou com sucessos no Nottingham Forest e no Leeds United, onde conquistou o título da Liga Inglesa em 1992. Após se aposentar, dedicou-se ao treinamento de jovens e escreveu memórias, compartilhando experiências valiosas de sua carreira. Hodge era um homem reservado e humilde. Nunca se gabou de possuir um tesouro histórico, até decidir leiloá-lo em 2022 para arrecadar fundos e garantir o futuro de sua família. É instigante pensar que um herói discreto em campo como ele tenha se tornado, in advertisement, detentor de uma parte da alma do futebol mundial. Hoje, aos 62 anos, Steve Hodge desfruta de uma vida tranquila, longe do frenesi da mídia, concentrando-se em aproveitar o tempo com seus entes queridos e, occasionalmente, compartilhando seu conhecimento de futebol com a próxima geração. Peter Beardsley foi o parceiro perfeito para Gary Lineker no ataque da Inglaterra na Copa do Mundo de 1986, no México. Com seu jogo habilidoso, visão tática inteligente e grande capacidade de criar oportunidades. Aos 25 anos, ele se provou um dos melhores atacantes recuados do mundo na época. Seu gol contra o Paraguai foi a prova de sua perspicácia e da técnica individual magistral de um verdadeiro artista em campo. A carreira de Beardsley o levou ao auge no Liverpool e no Newcastle, onde era reverenciado como uma lenda. Após se aposentar, ele passou a treinar na academia do Newcastle. No entanto, os últimos anos de sua carreira como treinador foram marcados por alegações de discriminação e bullying contra jovens jogadores, o que resultou em uma suspensão temporária do futebol. Isso foi um grande choque para aqueles que admiravam sua imagem de gentileza em campo. Fora de campo, Beardsley era reservado quanto à sua vida pessoal, sempre se esforçando para superar escândalos e restaurar sua reputação. Parece que a imagem de um talentoso armador em campo teve dificuldades para criar um ambiente de treinamento moderno. Hoje, aos 63 anos, Peter Beardsley leva uma vida mais tranquila, evitando os holofotes e se dedicando à família, buscando se redimir de erros passados. Trevor Steven era um ponta talentoso, parte do lendário trio do Everton na seleção inglesa daquele ano. Aos 22 anos, era um dos jogadores mais jovens da escalação titular, trabalhando criatividade e cruzamentos precisos pela direita.
As atuações de Steven demonstravam uma postura tranquila, tornando-o uma peça fundamental na tática dos Três Leões. Após a Copa do Mundo, Steven se transferiu para o Rangers e se tornou um dos jogadores mais bem-sucedidos da história do futebol escocês, conquistando inúmeros títulos, tanto importantes quanto secundários. Depois de se aposentar, não seguiu carreira como treinador, mas tornou-se comentarista esportivo e um empresário de sucesso na área de mídia esportiva. Ele também dedica grande parte do seu tempo a atividades beneficentes relacionadas à saúde mental dos jogadores. A vida pessoal de Steven é bastante tranquila. Ele é conhecido como um homem refinado e culto. É notável que sua estabilidade e confiabilidade em campo refletiam perfeitamente sua vida pessoal, ajudando-o a construir uma sólida carreira após deixar o esporte. Hoje, aos 62 anos, Trevor Steven vive uma vida plena, aparecendo frequentemente em canais de televisão internacionais e mantendo a postura de uma verdadeira estrela. Peter Reid foi o verdadeiro volante defensivo da Inglaterra na Copa do Mundo de 1986, no México. Um jogador que parecia incansável. Aos 29 anos, ele trazia a experiência e a ferocidade necessárias para proteger o meio-campo. A perseguição desesperada de Reid a Maradona no gol do século tornou-se um símbolo de perseverança, mesmo que, no fim, ele não tenha conseguido deter o gênio argentino. Após uma brilhante carreira como jogador, Reid fez a transição para treinador e alcançou grande sucesso, particularmente no Sunderland, onde era imensamente popular entre os torcedores. Ele também passou um tempo treinando a seleção nacional na Tailândia. Reid é conhecido por sua personalidade franca, espirituosa e apaixonada. Fora de campo, ele é um entusiasta das corridas de cavalos e vive a vida ao máximo, dedicando-se aos seus interesses pessoais. Embora seja um guerreiro feroz em campo, Peter Reid é um amigo sincero e um contador de histórias cativante. Hoje, aos 68 anos, Peter Reid desfruta da vida como comentarista de futebol freelancer, ocasionalmente aconselhando equipes, e ainda mantém sua paixão sempre que o esporte mais popular do mundo é mencionado. Chris Waddle foi um dos jogadores mais talentosos tecnicamente que o futebol inglês já produziu. Aos 25 anos, na Copa do Mundo de 1986, no México, ele fez a diferença com seus dribles deslumbrantes e seu soberbo pé esquerdo. Embora não tenha atingido o auge de sua forma na Copa do Mundo de 1990, na Itália, Waddle ainda era um jogador crucial para Bobby Robson, sempre pronto para fazer a diferença quando entrava em campo. A trajetória de Waddle após o México o levou a Marsella, onde se tornou um grande ídolo do futebol francês e chegou à final da Liga dos Campeões. Após se aposentar, tornou-se um renomado comentarista de futebol, conhecido por suas opiniões perspicazes e francas no rádio. Waddle também se aventurou na música e emplacou alguns sucessos com seu companheiro de equipe, Glenn Hoddle. Sua vida pessoal é bastante estável. Ele ainda mantém seu estilo romântico, com os cabelos agora grisalhos. O que chama a atenção é como seu espírito livre em campo se reflete em sua vida fora dele. Relaxado, descontraído, mas sempre cheio de paixão. Hoje, aos 64 anos, Chris Waddle continua sendo uma voz importante no futebol inglês, vivendo feliz com sua família e ocasionalmente participando de jogos amistosos para demonstrar suas habilidades características. Mark Hateley era o típico atacante inglês na Copa do Mundo de 1986, no México, aos 24 anos, com seu físico ideal e excelente habilidade no jogo aéreo. Ele recebeu a confiança para liderar o ataque ao lado de Gary Lineker nas primeiras partidas. Embora não tenha marcado nenhum gol no torneio, suas incansáveis arrancadas criaram bastante espaço para seus companheiros brilharem. A carreira de Hateley floresceu no AC Milan, posteriormente no Rangers, onde se tornou um dos melhores jogadores estrangeiros da história de ambos os clubes. Após se aposentar, dedicou-se à gestão e à mídia no futebol. Hateley é conhecido como um homem forte, decisivo e extremamente profissional. Seu filho, Tom Hateley, também seguiu os passos do pai e se tornou jogador de futebol profissional. Parece que a imagem de uma torre sólida em campo se refletiu em sua vida, tornando-o um forte pilar de apoio para sua família e carreira. Hoje, aos 63 anos, Mark Hateley vive na Escócia, é embaixador global do Rangers
e participa regularmente de programas de análise de futebol de alto nível, mantendo a postura digna e a compostura de um atacante de primeira classe. Ray Wilkins era o coração e a alma do meio-campo inglês. Um verdadeiro maestro com uma capacidade excepcional de controlar o ritmo do jogo. Aos 29 anos, na Copa do Mundo de 1986, no México, ele demonstrou grande habilidade e criatividade. Embora o cartão vermelho contra o Marrocos tenha sido um ponto baixo lamentável em sua carreira, Wilkins era carinhosamente conhecido como Butch, um verdadeiro cavalheiro dentro e fora de campo, com uma postura digna e gentil. Após deixar o México, sua carreira continuou a florescer no Milan e no Paris Saint-Germain, antes de retornar à Inglaterra para se tornar um talentoso treinador e comentarista. Wilkins era conhecido por sua elegância, voz afável e disposição para ajudar as gerações mais jovens no Chelsea e na seleção inglesa. Ele foi uma grande ponte entre gerações de jogadores, um verdadeiro tesouro de conhecimento futebolístico. Sua vida foi uma bela história de dedicação e altruísmo. Ele dedicou grande parte do seu tempo a trabalhos de caridade e sempre manteve viva a chama do futebol inglês tradicional. No entanto, essa jornada gloriosa e comovente chegou a um fim abrupto. Em 4 de abril de 2018, Ray Wilkins faleceu aos 61 anos devido a um ataque cardíaco fulminante que resultou em graves danos cerebrais. Sua morte deixou um enorme vazio nos corações dos fãs ao redor do mundo. Seu legado não se resume apenas aos seus lendários passes de banana ou títulos, mas também à sua história de vida, ao seu caráter e à bondade que espalhou ao longo de seus 61 anos nesta terra. Brian Robson foi o grande capitão dos Três Leões, um líder espiritual insubstituível. Aos 29 anos, no México, em 1986, esperava-se que ele conduzisse a equipe à glória. No entanto, o destino pregou-lhe uma peça cruel, quando uma grave lesão no ombro, na segunda partida, o obrigou a abandonar o torneio precocemente, em lágrimas. A imagem de Robson deixando o campo com o braço engessado deixou os torcedores com uma tristeza imensurável, pois todos compreendiam o quão valioso ele era. Mais tarde, Robson tornou-se um ícone no Manchester United, levando o clube aos seus primeiros títulos sob o comando de Sir Alex Ferguson. Após se aposentar como jogador, dedicou-se à carreira de treinador, comandando clubes como Middlesbrough, West Bromwich Albion e a seleção tailandesa. Ele também lutou contra um câncer de garganta e, mais uma vez, demonstrou seu espírito indomável ao superar a doença milagrosamente. Fora de campo, Robson é um homem calmo e humilde, com imensa força interior. A imagem de um super-herói em campo, sempre pronto para se levantar após cada queda, parece ter personificado perfeitamente sua vida. Hoje, aos 67 anos, Brian Robson é um embaixador global do Manchester United, vivendo uma vida inspiradora e permanecendo um símbolo do espírito inglês de nunca desistir.